melhor lugar de render graças, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Te agradecer porque o Senhor enviou a sua palavra para nos curar e nos sarar de tudo que é mortal, Pai. A sua palavra diz que no mundo nós vamos passar por aflições. Nós não vamos permanecer nelas, Pai. Nós vamos passar. E nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, porque a tua palavra, ela traz ao nosso coração bom ânimo, Senhor, porque existe uma verdade espiritual a respeito da igreja, a respeito dos teus filhos, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer, porque nós não estamos sozinhos, Pai. Nós temos o teu Espírito, nós temos a tua unção, nós temos a tua graça, nós temos a tua palavra, Senhor, que é por nós, Pai. Nós queremos te agradecer por essa manhã e queremos, Pai, declarar para você, Pai, quão bom, Senhor, é te servir. Quão bom, Pai, é estar aqui nesse lugar, Pai, receber, Senhor, das tuas orientações, Pai, da tua inspiração sobre nós. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Vocês podem ir. Aleluia. Deus é bom. Amém. Esses dias, né, essa semana, eu estava meditando na palavra do Senhor e especificamente em uma passagem que fala lá em 1 Pedro. Eu quero que você vá abrindo, né, o título dessa mensagem é Guardados pelo Poder. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você tem prestado atenção, que nós temos falado a respeito de poder, né? E em outra ocasião eu falei para você, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, Deus ele vai revelando ao nosso coração coisas a respeito desse assunto, a respeito de poder, né? Eu falei para você em outra ocasião que existe um poder que a Bíblia fala, quando nós oramos em outras línguas, Deus, ele, quando fala lá em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E lá é um tipo de poder. E quando você vê lá em João 1,12, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E é um outro tipo de poder. E sabe, irmãos, à medida que nós vamos meditando na palavra, lendo a Bíblia, né? Porque eu acredito que você tenha lido a sua Bíblia todos os dias, e isso é bom, amém? E nós precisamos descobrir, e eu estava orando, o Espírito me falava, né? Não é justo alguém que conhece algo da parte de Deus e que fica só para ela. Amém? Irmãos, não é justo. Aquilo que você tem descobrido da parte de Deus na palavra, você precisa passar para outras pessoas. E sabe, eu na palavra, né, é muito bom a gente ter o coração ensinável. Eu sempre gosto de falar isso, quando nós estávamos em Natal, eu estava falando para os pastores de lá, e eu falei que é sempre bom a gente ter o nosso coração ensinável. A gente não sabe de tudo. Amém? Todas as vezes que eu leio a minha Bíblia, eu sempre tenho essa percepção. Eu não sei de tudo. Amém? Por mais que eu tenha passado nas cartas que Paulo escreveu, nos evangelhos, sempre existe uma nova revelação. Sempre vai haver uma nova revelação para o meu coração e para o seu coração. E Deus, ele falava, né, dessa passagem. Eu acredito que Rubênio, ele até mencionou um dia desses. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Aleluia! Você se alegra com isso, irmãos? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Por mais que alguma circunstância que se levanta contra a nossa vida, algum levante de Satanás contra a nossa vida, quando nós temos essa informação, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você é guardado pelo poder de Deus.
E não importa, irmãos, o que digam, o que falem, o que acham, o que deixam de achar. Você está guardado pelo poder. É certo, irmãos, que a nossa alma, nós precisamos lidar com a nossa alma. Amém? Porque não é porque nós somos guardados pelo poder de Deus que a nossa alma ela não vai ser atingida. Se ela está sendo atingida, é porque nós saímos daquele lugar que Deus nos chamou para nós estarmos. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos guardados pelo poder de Deus. A Bíblia diz que nenhum mal vai suceder à nossa vida, praga nenhuma vai chegar à nossa tenda. E ele diz aqui, continuando, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai. Nisto o quê, irmãos? Nós exultamos no poder de Deus. Nisto, nessa revelação, nessa boa notícia, nessas boas novas, nós nos alegramos. Nisto exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, a gente está querendo que Deus faça alguma coisa. Como assim, Deus? A Bíblia está dizendo, o Senhor falou que nós somos guardados pelo poder. E cadê esse poder? Se coisas têm se levantado contra a minha vida, circunstâncias têm se levantado contra a minha vida, o diabo tem levantado contra a minha vida, Deus faça alguma coisa. Nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa, mas Deus está esperando que nós façamos alguma coisa. Porque a Bíblia está falando aqui, irmãos, nisso nós nos alegramos. Aleluia. Nisso nós exultamos. O que Deus está esperando, que mesmo diante de provações, mesmo diante de tribulação, Ele te encontre no lugar certo. Na alegria do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos guardados por esse poder. Qual é o poder? O poder que Deus estabeleceu dentro de nós, quando nós nascemos de novo, o poder da alegria. Amém? E se você, irmãos, não fez o rema, eu quero te convidar a você se aprofundar mais nessas verdades da palavra. Porque nós temos uma matéria, o fruto do Espírito. Nós vamos falar essa manhã a respeito de um fruto do Espírito. Olha só, no Rema você assiste, né, a matéria fruto do Espírito 7 vezes. Né, nós temos 7 dias de aula, né, são 16 aulas que você vai assistir a respeito do fruto do Espírito. E hoje eu vou falar sobre a alegria. O poder do fruto da alegria. Amém? Você é guardado pelo poder do fruto da alegria, quando você faz alguma coisa. Quando você está diante de circunstância e você não se comporta como outras pessoas têm se comportado. Você é crente, a Bíblia diz que nós somos guardados pelo poder de Deus e Deus já fez todas as coisas. Eu quero dizer, irmãos, para você. A Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro, acho que é 2 Pedro, que diz assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas, que diz respeito à vida, a essa vida e àquela que ainda há de vir. E Deus, irmãos, às vezes a gente fica esperando, Deus faz alguma coisa nessa situação, faça alguma coisa nessa circunstância. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos em um lugar espiritual. Você está sentado aí, mas a Bíblia diz que nós estamos assentados, espiritualmente falando, nós estamos assentados juntamente com Jesus Cristo, nas regiões celestiais, e Ele está sentado, irmãos, e alguém que está sentado, Ele está descansando de suas obras. Amém? Deus está assentado no trono, Ele está descansando. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele não está preocupado, que Ele não está ansioso. É por isso que Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Não ande ansioso por coisa alguma.
E sabe, essa carta de Pedro é bem interessante porque ele está falando aqui que nós precisamos exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que uma vez confirmado, como é confirmado o valor da minha fé e da sua fé? Quando eu e você andamos na prática da palavra. E eu quero dizer para você, irmãos, isso não é uma ideia de pastor Bud, isso não é uma ideia do Ministério Verbo da Vida, isso é uma ideia de Deus, você andar em alegria. E quando você anda em alegria, você está sendo guardado pelo poder de Deus. Aleluia. O diabo, irmãos, ele vai olhar para você, porque circunstância nem provação vem de Deus. Circunstâncias e provações vêm do diabo. Vêm das coisas que nós estamos no mundo. Jesus disse, você vai passar pelas aflições. Por quê? Porque você está no mundo. Você está sujeito a aflições. E quando o diabo olha para mim e para você e vê o nosso comportamento segundo o comportamento da palavra, irmãos, ele vai ter que fugir. Ele vai ter que correr, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como eu posso resistir a Satanás, irmãos? Andando nesse poder. Praticando a palavra. E sabe de uma coisa, irmãos? Paulo, quando você vê lá em Filipenses, Paulo, ele estava preso, ele diz assim, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu quero dizer para você, irmãos, Paulo, ele não nasceu no reino sabendo de tudo, não. Paulo buscava ao Senhor. Paulo, ele entendia que ele precisava viver uma vida espiritual, como nós também precisamos viver uma vida espiritual. E ele escreve na carta, ele diz, olha, eu aprendi. Eu aprendi, irmão, se Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. Porque a mesma graça, o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Paulo, está sobre a nossa vida. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes nós estamos nos comportando segundo o mundo está se comportando. Segundo aquele nosso vizinho, que não é crente, está se comportando. Andando diante de situações, se entristecendo, ai, não vai acontecer. Irmãos, quando você está andando nesse poder, a sua fé ela vai ser confirmada. E sabe, quando a sua fé é confirmada, Deus ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer na sua vida, porque ele precisa encontrar em nós um coração cheio de fé. Aleluia. Aleluia. E eu estava lendo, eu não sei nem quantas vezes eu já li esse livro aqui, Poder Secreto da Alegria, se você puder comprar, ele é ótimo. É o irmão Mark Hanks. Eu quero ler algumas páginas para você essa manhã. Olha só o que ele diz. Um pastor observou uma menina dançando de alegria e pediu a Deus para lhe dar uma dança como aquela. E ele disse que o Espírito Santo lhe falou, uma dança não é algo que eu dou a você, mas é algo que você dá para mim. Aleluia! A gente fica esperando que Deus faça alguma coisa, que Deus mova os nossos pés, irmãos, que Deus mova os nossos braços, que Deus mova a nossa boca, mas, irmãos, nós nos movemos para Ele, não é Ele que move em nós alguma coisa, porque, afinal de contas, o poder já desceu. Amém? O poder já está em nós, irmãos. E esse poder, ele não pode estar guardado. Ele não pode estar escondido. O irmão Mark Hanks, ele diz assim, existem pessoas que estão nessa vida de alegria, e essa vida de alegria está muitas vezes presa. O Espírito Santo, ele está preso. E por muitas vezes, essa pessoa, ela tem pessoas que ficam pensando em tirar o Espírito Santo da caixa. E se o Espírito Santo sair da vida dessa pessoa e se revelar a essa pessoa, ele está com roupas dos anos 70. Porque passou tanto tempo guardado, ficou tanto tempo no secreto, que o Espírito Santo ele ainda está com roupas de outro tempo. E sabe, irmãos, nós não podemos viver uma vida religiosa.
Sabe quem não gosta desse tipo de assunto? Os religiosos. Aquelas pessoas que dizem, ai, não precisa. Mas eu te pergunto, se você conhece uma pessoa religiosa, o que mudou na vida dela? Qual é a mudança que tem acontecido na vida dessa pessoa? E nós, irmãos, precisamos nos firmar nas mesmas verdades. Eu estava orando e Deus ele me falava, não mude a sua ministração. Se firme naquilo que eu falei para você falar. Sabe, irmãos, eu quero te dar um conselho. Se firma naquilo que Deus mandou você fazer. Se firma naquilo que Deus mandou você se mover. Se firme naquilo que Deus mandou você falar. Sabe por quê? Porque quando você se firma naquilo que Deus mandou você fazer em obediência, isso vai aumentar. Aleluia. Isso vai aumentar na sua vida. Essa unção, ela vai aumentar na sua vida. Esse poder vai aumentar na sua vida. E sabe de uma coisa? E esse poder, irmãos, ele precisa ser experimentado. Primeiramente por você, porque você é o canal. Amém? Você é o canal. E lógico que quando você experimenta esse poder, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão experimentar desse poder da alegria que está sobre a sua vida. E sabe, irmãos, isso é uma questão de fé, isso não é uma questão de sentimentos, isso não é uma questão de pensamentos. A Bíblia diz que nós precisamos não mais nos estribar no nosso pensamento, dos nossos sentimentos, mas que a gente venha reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele vai endireitar as nossas veredas. Nós não somos homens e mulheres da palavra, pois que nós percamos, irmãos, a nossa reputação. Amém. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que nós estamos em um lugar espiritual. E o salmista fala assim, Salmos, o capítulo 16, no versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Você, irmão, já imaginou sobre um Deus que é alegre? Um Deus, irmãos, que é satisfeito. Um Deus que não está preocupado com as contas que Ele tem para pagar. Aleluia. Um Deus que não está preocupado com o material dos seus filhos. Não, irmãos. Deus, Ele não se preocupa. Na verdade, a Bíblia ela é bem enfática. Quando ele fala assim, no Salmo 32, no versículo 7. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos desassistidos. A Bíblia diz que na tribulação, o próprio Deus vai nos cercar de alegres cantos de livramentos. Aleluia. 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 A Bíblia fala também lá em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17. Eu peguei uma versão aqui bem interessante, ele diz assim: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, como poderoso Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa. Pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa. Aleluia! Irmãos, o teu Deus e o meu Deus é um Deus bem-humorado. Ele não está preocupado, irmãos. E sabe, você pode dizer, eu sou um homem de fé. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu já fiz o Rema, eu já fiz escola de ministro, irmãos, mas se aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu não estiver em evidência sobre a sua vida, eu sinto muito, mas você não aprendeu nada. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a fé, ela move a sua boca, pelo menos a sua boca. Ela faz alguma coisa. Ela não é. A fé, irmãos, ela não fica parada, ela não é uma estátua. A fé move alguma coisa em sua vida. Então faça alguma coisa.
para que você mostre para Deus e mostre para o diabo quem você está crendo, em quem você está crendo. Porque quando você, irmãos, está andando em alegria, você está passando uma mensagem para Deus e para o diabo. Senhor, eu acredito na tua palavra. Diabo, você não é dono da minha vida. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Aleluia. E eu quero ler também uma outra página aqui desse livro maravilhoso. Fala assim. De que assunto o céu e a terra, os anjos, Deus e Jesus estão cuidando? A função do reino é fazer valer tudo o que Jesus comprou para a igreja na cruz. Deus está usando a igreja para demonstrar a sua sabedoria aos principados e às potestades. Paulo chamou essa sabedoria de loucura para o mundo. Talvez você tente se comportar como o mundo quer que você se comporte. Mas sabe de uma coisa? Paulo diz, né, em 1 Coríntios 1, 21, que essa sabedoria é loucura para o mundo. Mas para aqueles que crê, é poder de Deus, irmãos. Aleluia. Como eu faço, irmã Monalisa, para andar em uma vida de alegria? Como eu faço para andar em uma vida de contentamento? Pela fé, irmãos. Porque se você olhar para aquilo que está diante de você, para a circunstância que está diante de você, você nunca vai se alegrar. A Bíblia diz que a nossa fé, ela precisa ser confirmada. Como ela vai ser confirmada? Com as nossas atitudes. Amém? Como eu falei para você, né? Em Sofonias, no capítulo 3, do versículo 17, que o Senhor, Ele dança e grita de alegria por nossa causa. Você já prestou atenção, irmãos, que as pessoas religiosas, elas são extremamente azedas. Elas são tão azedas que ela quer azedar a vida das outras pessoas. Mas eu quero dizer para você, irmão, não deixe uma pessoa religiosa azedar a tua vida. Amém? Você não foi chamado para ser azedo. Quem gosta de comida azeda aqui? Eu acredito que ninguém, irmãos. O nosso Deus é um Deus alegre. E nós precisamos nos posicionar nessas verdades da palavra. Porque em Efésios, no capítulo 5, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu e você, irmãos, precisamos imitar o nosso Pai. Deus, Ele tem uma informação, irmãos. Deus tem uma revelação dEle mesmo. Mas Ele não deixou essa revelação ficar somente para Ele. Essa revelação, ela está descendo até nós. Se Deus está alegre, irmãos, tem uma informação. Deus tem uma informação que pessoas não sabem. Se você está alegre, você está andando em fé. E você tem uma informação privilegiada que outras pessoas não sabem. Aleluia! A Bíblia diz assim, lá em Salmos, no capítulo 34, versículo 5. Olhai para ele, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Sabe, por muitas vezes, sabe por que muitas vezes a gente perde a nossa alegria? Porque a gente não está olhando para o Senhor. A gente fica com o nosso semblante caído, né? Mas existe uma passagem, né? O Espírito Santo, ele está te aconselhando, dizendo: olhe para ele. Olhe para o Espírito Santo, irmãos. Olhe para aquilo que Deus já colocou dentro de você. E você vai ser iluminado. Vai haver revelação no teu coração. Vai haver, irmãos, da parte de Deus, algo extraordinário que Deus vai conferir a você, que Deus vai liberar a você. Olhai para ele. E você vai ser iluminado e você nunca mais vai ser decepcionado. Sabe de uma coisa? Em Romanos diz, irmãos, que aquele que crê no Senhor jamais será decepcionado, jamais será confundido.
O que muitas vezes, irmãos, o diabo se levanta contra nós para tentar nos confundir, para tentar levantar uma propaganda mentirosa dele mesmo, dizendo, olha, aquilo que Deus falou não vai funcionar na sua vida. Você está vendo o que está acontecendo ao teu redor? Você está vendo que as coisas elas não estão favoráveis? Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, nós não vamos ser confundidos. Você não vai ser confundido. Aleluia! Não seremos confundidos. E eu quero ler para você, em Romanos, eu quero que você abra lá. Romanos, no capítulo 1. Todas as passagens que nós vamos ler aqui, irmãos, é conhecida sua. Amém? Diz assim, Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E eu quero dar o significado, quero falar para você do significado dessa palavra, que Paulo fala aqui sobre poder. Esse poder, irmãos, que já está dentro de você. Deus, ele não vai liberar. Deus já liberou. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se tornou, como as pessoas dizem para você, você é evangélico, né? Você é evangélico, pois eu vou dizer para você exatamente o que as pessoas estão falando para você, do que você é realmente. Esse poder significa poder de realizar milagres, poder moral e excelência de alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados. Poder e riqueza que cresce por números. Esse, irmãos, é o poder do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. E Paulo vivia uma vida de alegria. Paulo vivia uma vida de contentamento. E sabe, muitas vezes, muitos de nós ficamos tímidos quanto a viver essa vida de alegria, quanto a dar boas gargalhadas na cara de Satanás, porque a gente está se envergonhando. E quando a gente se envergonha, irmãos, esse poder ele não vai se manifestar. Esses milagres eles não vão se manifestar na nossa vida, porque simplesmente nós estamos nos envergonhando do Evangelho. E Paulo está dizendo, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder, porque é o milagre. Porque é algo que vai me enriquecer. Porque é algo que vai me levantar. Aleluia! Isso é poderoso demais, irmãos. Nós nos colocarmos naquele lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Estarmos posicionados nessas verdades da palavra. Entendermos que nós estamos em um reino espiritual. E esse reino, ele é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E olha só, irmãos. Eu quero ler uma outra página. Na página 102. Ele diz assim... Aleluia. Essa passagem, né, ele tem uns temas, e ele diz assim, mostre os dentes. No dia de Pentecoste, todos eles tinham fogo sobre a cabeça. O Espírito Santo havia vindo sobre eles. Ora, você não pode ter fogo sobre a cabeça e agir normalmente. Irmãos, você precisa, e principalmente você que é verbiano, precisa entender que você não é normal. Você não é normal, irmãos. Essa alegria, ela não é uma alegria normal. Na verdade, se você ler esse livro aqui, ele fala naturalmente o que acontece quando você
rir naturalmente. Mas eu não estou falando de uma alegria natural, eu estou falando de uma alegria sobrenatural. Eu estou falando, irmãos, de uma alegria do Espírito. Uma alegria do teu Espírito recriado em Cristo Jesus. Não é a alegria do Espírito Santo, porque muitas vezes, se nós entendermos dessa forma, que é a alegria do Espírito Santo, a gente vai esperar que o Espírito Santo faça alguma coisa. Mas não é, irmãos, é a alegria do nosso Espírito recriado em Cristo Jesus. Por que Paulo fala de uma alegria sobrenatural? Porque que Deus fala e Jesus fala de uma alegria sobrenatural? Porque quando nós estamos diante de circunstâncias, irmãos, você não pode ter uma alegria natural. Você precisa ter uma alegria sobrenatural. Porque senão você não vai ficar contente, você não vai se alegrar, porque a tua alma vai estar questionando coisas. Como é que vai ser? Como vai acontecer? Como você vai pagar suas contas? Olha aí o que está acontecendo ao teu redor. Ei, você não é normal. O Espírito Santo já desceu, irmãos. O Espírito Santo, lá de Atos, no capítulo 2, já desceu. E esse poder, irmãos, nos últimos tempos, Jesus já está às portas, né? E esse poder, nesses últimos tempos, precisa aumentar em nossa vida, porque a Bíblia diz que as trevas elas vão cobrir a terra, e a escuridão os povos, mas sobre nós vai brilhar a glória do Senhor. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, ela não vai diminuindo, ela vai aumentando. Ela vai aumentando, ela vai brilhando, irmãos, à medida que você tem conhecimento da palavra. E você coloca essa palavra em prática na sua vida. Não tem como o diabo te parar. Porque você não é normal. Não foi você que venceu Satanás. Foi Jesus que venceu ele por tua causa. E a Bíblia diz em Efésios que o Senhor colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Esse é o lugar dele, irmãos. Nós não somos normais. Não é possível ter fogo sobre a sua cabeça e você agir de uma forma normal. Não é possível, irmãos. Aleluia. E eu vou te dizer, irmãos, você está desfrutando de uma unção coletiva. Aleluia! Se você não consegue mover a tua boca aqui, eu acho dificilmente você mover a sua boca em casa. Aleluia! Porque Rubem não me conhece, Rubem não sabe quem eu sou, irmãos. E eu sou exatamente aquilo que eu sou aqui. Eu dou gargalhadas, às vezes ele não sabe nem por que é. Aleluia. Mas não tem como ficar parado, irmãos. Eu estava lendo esse livro. Eu acho que esse tempo eu já li esse livro umas 4 vezes. Eu chego na página 10, eu volto para a primeira. Eu chego na página 20, eu volto para a página 10. É bom demais, irmãos. Saber dessas verdades. Entender essas verdades. Sabe, ser aumentado no assunto que Deus me responsabilizou para falar. E eu vou falar, irmãos, ainda que os religiosos achem ruim, ainda que eu acho, não, irmãos, eu não vivo de achismo. Eu vivo pela fé. Eu estou obedecendo e eu sei que eu vou prestar contas daquilo que Deus me falou para eu falar. Mas sabe, eu vou falar para você como irmão Reg, existe uma responsabilidade sobre a minha vida. Mas também existe uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre o ouvinte. E você precisa fazer alguma coisa. Nós não somos normais, irmãos. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. A Bíblia diz assim, olha, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo, irmãos, ele não está aqui porque o céu estava desagradável. Não. O Espírito Santo está aqui para ser o nosso ajudador. Ele te ajuda a trazer novamente essas verdades que você já sabe. Você fez o rema, irmão, você já sabe. Agora, é suficiente saber? Não, irmãos. Precisa ser suficiente obedecer. Aí ele diz assim, o Espírito Santo começará uma celebração em você pela vitória que Cristo já conquistou no Calvário. Assim como ele fez naquele tempo. Alguém disse certa vez, uma mosca
nunca pousa em um fogão quente. O diabo, ele pode, sabe, rodear a tua vida. E a Bíblia diz isso mesmo. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Sabe o que ele é, irmãos? Ele é uma mosca. Ele tenta pousar, azedar a unção que está sobre a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Quando você conhece essas verdades, você não vai deixar. Você não vai deixar. O diabo, ele não vai conseguir azedar a unção que está sobre a sua vida. Ele não vai azedar o teu chamado. Ele não vai azedar o teu ministério. Porque o conhecimento da palavra chegou, irmãos. E quando o conhecimento dessa palavra chega, irmãos, a verdade, ela vai te libertar. A porta da prisão já foi aberta. Você precisa sair. Aleluia. Aleluia. Uma mosca nunca pousa em um fogão quente. Beelzebu é o nome para o diabo, que significa o senhor das moscas. Então, se você ficar ardendo em chamas, o diabo não pousará em você. O diabo não vai pousar, irmãos, em alguém que está crendo. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. E sabe de uma coisa, como algumas pessoas dizem, pode vir quente que eu estou fervendo. Porque, irmãos, eu não vou arredar o pé daquilo que Deus falou para eu fazer. Eu vou ser fiel, porque Deus, irmãos, Ele não está esperando que a gente faça muita coisa, não. Deus está esperando que nós façamos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele não está esperando quantidade. Deus está esperando a fidelidade. É diferente. Porque você pode se ver sem muita capacidade, sem muita habilidade. Mas Deus não te chamou para você andar na sua própria capacidade. Deus te chamou para você andar na habilidade dEle, no poder dEle, nos dons dEle. E aí sim, você vai se tornar fiel. Você se posiciona nessa palavra, irmãos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aqui em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, diz: o coração alegre é o bom remédio. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre, irmãos, não é muito botox que você vai fazer no teu rosto, nada contra, amém? Não vai adiantar, irmãos, se você não tem um coração alegre e você colocar botox no teu rosto. Porque é algo espiritual. Amém? Tem uma versão que diz: o coração alegre aformoseia o rosto, embeleza o rosto. E sabe, irmãos, todas as vezes que eu fui ao médico, o médico ele me receitava um remédio, mas nunca era dose única. Nunca era para tomar, tome esse comprimido, pronto, vai acabar com seus problemas. Não. São várias doses, irmãos. Várias doses. Como eu posso fazer isso? Talvez você possa fazer isso sem muita vontade. O diabo falando no teu ouvido, o bafo da incredulidade falando no teu pescoço, coisando no teu pescoço, não sei nem como é que fala. Coisando mesmo, né? O Rubem não disse coisando, eu vou dizer também. O bafo coisando no teu pescoço. E você, ha, ha, ha. Você começa meio tímido, irmãos. O irmão Mark Hanks, ele diz assim, que quando você começa a rir, o teu cérebro, ele não vai entender se você está com vontade ou não. Ele precisa obedecer. Aí você começa, ha. O diabo dizendo, quanto tempo você vive de aluguel? E aí, como vai ser? Você não tem dinheiro para comprar uma casa própria. Irmãos, eu já paguei contas rindo.
Eu já ganhei coisas rindo. Eu já contagiei pessoas rindo. Quando eu namorava com o Rubênio, eu morava lá no Maracanaú, e aí a gente chegou no mercantil, e a dona do mercantil olhou para a gente estava rindo assim um pro outro, aí ela disse assim, ô coisa linda, vocês parecem uns pombinhos, namorados, vocês são tão lindos, tomara que vocês passem 100 anos rindo um pro outro. E sabe, irmãos, isso tem acontecido. Aí eu estava dizendo para a Vitória, a esposa do pastor lá de Natal, a gente ri um para o outro, nem que seja para mangar. Nem que seja para mangar. Nós estávamos aqui na aula de inauguração, né, do Rema, e a Simone, eu sempre gosto de conversar com a Simone. Aí ela disse, e aí, Manoel, está tudo bem? Eu digo, mulher, está tudo bem, casado com um homem desse. Tá ótimo, tá tudo ok. É bom demais, irmão, ser casado. Amém. Eu estava olhando no Instagram. Meu Deus, as pessoas elas estão colocando peso em cima dos casados. Casamento é uma prisão. Como assim, irmãos? Casamento é uma prisão. Para mim foi liberdade. Sabe quando se torna uma prisão para você? É quando você deseja outro e outro e você não consegue. Aí é carne. Mas quando você é apaixonado, meu amigo, quando você está apaixonado, você vive uma vida feliz. O seu casamento é feliz. Você não vai considerar o casamento uma prisão. É não, irmãos. É prisão para quem é carnal. Para quem não é crente. Para quem vive essa vida aí fora, dizendo, liberdade é não ser casado, liberdade é não ter compromisso com nada. Não, irmãos, quando nós nos casamos, irmãos, nós prosperamos mais do que quando nós éramos solteiros. Aconteceu na minha vida, irmãos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu já estou falando. O coração alegre é o bom remédio. É o bom remédio, irmãos. Não é você ver uma piada, você ouvir uma piada e você rir, isso é uma alegria natural. Sabe o que é você viver uma vida pela fé? É você ver circunstâncias se levantando contra a sua vida e mesmo assim você se posicionar nesse poder. Você faz a sua parte, irmãos, e Deus faz a parte dele. Nós andamos na prática da palavra, irmãos, e à medida que nós andamos na prática da palavra, esse poder, nós somos cercados por esse poder. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. E nós vamos, irmãos, de alguma forma, salvar a nossa alma. Porque a nossa alma não quer fazer aquilo que a palavra fala. A nossa alma, ela quer nos puxar para baixo. Mas sabe, a Bíblia diz que nós temos o espírito da fé. Nós temos o espírito da fé. Crie, por isso falei. E eu posso dizer para você essa manhã, crie, por isso eu ri. Aleluia. Aleluia. Crie, por isso eu ri. Aleluia. A Bíblia diz assim, irmãos. Em Mateus, eu quero que você abra lá, capítulo 5.
para que sejais ricos de esperança